bem-vinda à nossa live, ao nosso bate-papo literário. Já em primeira mão, quero agradecer por você ter aceito o meu convite e estar comigo aqui nessa noite. Bom, eu agradeço pela oportunidade, você é muito simpática, eu já conheci seu perfil da internet, muito relevante, a nossa postagem comum aí atraiu manifestações de muitas pessoas, então eu agradeço essa oportunidade e vamos falar sobre literatura, que coisa boa para uma noite de quarta-feira. Esse o nosso intuito, né? Espalhar a literatura para os 4 cantos aí do Brasil, falando dos autores nacional, né? Mas antes de entrar nesse bate-papo literário, eu gostaria de conhecer e de te apresentar para os nossos leitores, né? Você, sua pessoa, de onde você nasceu, o tipo de música que você gosta, se é casado ou não, tem filhos. Conta aí para a gente sobre o Cláudio. Bom, meu nome é Cláudio Sérgio Alves Teixeira, tenho 50 anos de idade, sou aqui de Guarulhos, da periferia de Guarulhos, onde cresci, estudei. Quando jovem, eu tinha a pretensão de ser rockstar. Dei muita sorte na vida, isso não aconteceu, ainda bem, porque é uma vida sofrida, viajando pelo mundo, então eu fiquei com um amor pela música, pelo rock and roll, pela música erudita, e ficou no amor à música. Eu fui professor de literatura durante muitos anos, eu me formei em letras no milênio passado, 1997. Dei aula de literatura na rede pública, inclusive na escola onde eu estudei. E aí depois eu sentia um chamado para fazer direito. Aí eu cursei direito e depois eu descobri a razão do chamado, eram dois. Um, porque na faculdade de direito eu conheci uma jovem estudante chamada Bruna de Melo Souza. Felizmente, hoje em dia, Bruna de Melo Souza Teixeira. Então, foi minha namorada, hoje é minha esposa, estamos aqui há 20 anos juntos, temos 3 filhos. Então, o chamado é para conhecer a Bruna de Melo e também por causa da minha outra atuação. Aí, hoje em dia, eu sou promotor de justiça, eu atuo no Tribunal do Júri, uma cidade aqui chamada Itaquaquecetuba, no Rio Grande de São Paulo, é a cidade limítrofe com Guarulhos. E o Tribunal do Júri, as pessoas sabem, é aquela carga pesada, são crimes contra a vida, crimes, os casos piores que tem na sociedade são esses casos. E aí, a literatura sempre foi o meu alento para os problemas da vida. Quando eu era criança, era pobre feito Jó, eu encontrava graça na vida na literatura. Primeiro nas histórias em quadrinhos, depois na literatura mais séria, por assim dizer. Quando eu era professor, eu tinha que falar de literatura. Olha que beleza de trabalho! Era o melhor trabalho do mundo. Eu acho que o governo sabia que eu gostava do trabalho e por isso me pagava tão pouco. Eu fazia porque gostava. E aí, para pagar as contas, fui para o direito, como já mencionei, para conhecer a Bruna e para atuar hoje em dia como promotor de justiça. Então, aí a literatura atualmente, ela me tira desse mundo violento em que vivemos, me joga em outro mundo igualmente violento, mas é o da ficção, então é um pouco mais tranquilo. E esse é o Cláudio, completei 50 anos agora em maio, sou um leitor, acidentalmente eu sou escritor. Já que eu falar de literatura, eu tenho que falar do mestre de todos, Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges era leitor e, de tanto ler, quis escrever algo que ele pudesse ler e gostar. E é o que eu faço. Eu leio muito, gosto de todos os livros, mas eu fico sempre com a sensação que, assim, nesse livro eu mudaria isso, naquele livro eu mudaria aquilo. Então eu escrevo um livro que eu posso mudar, afinal é meu. Mas eu me vejo como leitor, como apaixonado pela literatura, como divulgador da literatura. Circunstancialmente, me chamam de escritor porque o livro está publicado, mas não é pretensão nenhuma minha, não. Nós estamos aqui, eu acho que há 5 minutos conversando, e engraçado que já foram tantas coisas se ligando, né? Primeiro, queria convidar a Bruna. Bruna é um dos nomes de uma das personagens do meu conto. Quero convidar a Bruna a conhecer a Bruna no meu livro. Depois eu vou te passar. Sim. Tem a Bruna aqui no meu livro. E outra coisa que você falou sobre as revistas em quadrinhos, eu sou uma pessoa que eu fui alfabetizada pela minha mãe com o Maurício de Souza.
lendo Então, o Turma da Mônica, né? somos dois, olha só. Eu tenho uma paixão até hoje por Turma da Mônica. E qual que era o tipo, né, de revistas em quadrinhos que você lia na Então, infância? eu fui criança na década de 80, então as minhas histórias em quadrinhos eram as super-heróis, Marvel e DC, inclusive tem algumas aqui ainda tenho algumas aqui, peguei por acaso aqui a espetacular V de Vingança, mas tem uma série de outras, tem a Piada Mortal, tem uma série de outras aqui. Eu li os heróis, e aí, depois de um tempo, o problema passou a ser que assim, eu comprava revista em quadrinho com muito esforço. Eu vendia picolé na rua para juntar dinheiro para comprar revista em quadrinhos. A banca era meio longe da minha casa, então eu ia, comprava a revista e vinha pelo caminho lendo. Você deve ter feito isso também, você vem pelo caminho lendo. Aí quando eu chegava em casa, eu já tinha lido, eu tinha que reler. O que era bom, porque ganhava significado, mas era ruim, porque ficava breve a experiência. E aí, lá pelos 14, 15 anos, eu migrei da história em quadrinhos para a narrativa, em que a imagem tinha que ser construída na minha mente, não era mais desenhada. E aí isso me permitia gastar um pouco mais de tempo ali, não acabava mais no trajeto da banca para a minha casa. Mas eu nunca deixei de gostar de história em quadrinhos. E aí nós vamos chegar nessa história de história em quadrinhos no meu segundo romance, mas isso é papo para daqui a pouco. Que agora as histórias em quadrinhos é uma evolução enorme, não é mais igual a história em quadrinhos que a gente Não. via, né? Foi acostumado, mas você vai contar isso pra gente, né, Cláudio? Sim. Ô, Cláudio, e o seu trabalho, né, o que você passa na realidade, na vida real, te inspira para a sua escrita? Oh, me motiva. Eu não vou usar o termo inspira, porque parece que eu quero transformar aquilo em narrativa minha. Então, nesse sentido, não. A minha obra é puramente ficcional. Não tem nem. Eu sou promotor já há alguns anos aí, passei muitas cidades do interior de São Paulo, mas eu nunca peguei casos de lá para transformar em conto, história, não. É tudo ficção. Só que me motiva no sentido de que, assim, a realidade é muito bruta. Se a gente não tiver um refúgio, a gente se torna embrutecido também. E a arte é sempre esse refúgio. Seja música, seja teatro, seja dança. No meu caso, é literatura, porque eu cresci com isso. Para outras pessoas vai ser a música. Eu tenho colegas que têm banda, tenho colegas que correm. Enfim, a gente precisa de uma outra coisa, todos nós precisamos, de arte, para superar esse dia a dia tão repetitivo, tão violento, tão modorrento, né? Precisamos de tempero na existência humana e a arte é esse tempero. Para os dias felizes, para os dias tristes, para dar conforto, para alegrar, para celebrar, para a solidão, para ler junto, enfim, eu sou um entusiasta da arte, da literatura, da arte de todas as formas. Então, ela me motiva nesse sentido, mas eu não transformo nada lá em ficção. Até porque a realidade é tão absurda, tão nonsense às vezes, que se eu pegasse alguns casos e colocasse numa história, alguém ia falar, esse cara tá louco, mentira, isso nunca ia acontecer. E acontece. Você falando, você sabe que isso passou pela minha mente? Porque isso para você, com a sua profissão, repentino, assim, para você é normal, chega a ser normal de tanto que você lidar com aquelas. É lógico que falar normal, né? Certas coisas que você não é normal. A gente normaliza umas coisas que não é para normalizar. Sim. Mas assim, fica normal de tanto que você vê. Mas para aquela pessoa que vive num mundinho cor-de-rosa, que não sabe como que, né, as coisas que tem aí, saber também de tudo isso que se passa, né, para dar uma chacoalhada, uma acordada para a vida, também é bom, né? Não, bom, bom. Eu sempre me lembro, e aliás eu tento escrever nesse sentido, há um poema do Manuel Bandeira, não lembro os termos dele agora, mas ele fala, você vai lembrar desse poema, é famosíssimo, do cidadão que acorda, põe o seu terno claro, lindo, sai para a rua se sentindo formidável.
Aí passa numa poça de lama e a poça de lama mancha o terno claro. A arte é essa poça de lama. Ela nos tira daquele sentimento de conforto, de que as coisas estão organizadas, de que colocamos uma roupa bonita, que somos formidáveis. Aí vem aquela poça de lama e fala, olha, cara, do pó vieste e ao pó retornarás. Olha ele aqui, ó, na forma de lama, sujando o seu terno, fazendo eu pensar como é que eu vou para a festa agora, como é que eu supero isso aqui, ou não supero e vou chorar isso aqui, sei lá. Mas aí eu tento lembrar desse poema do Manuel Bandeira, e a arte, para mim, é isso, é aquilo que tira da mesmice, que nos dá inquietação. Isso. Chacoalha, que faz refletir, né? E você já citou o Jorge Luiz Borges, né? E você diz que é um leitor, né? E o leitor, como leitor, lê para escrever. Qual mais aí você poderia apresentar para os nossos e indicar para os nossos leitores? Olha, vou citar cinco porque não dá para morrer sem ter. O Borges é o rei da imaginação, é o homem do universo próprio, da fantasia, da criatividade, da cultura. O Borges tem de ser lido. Para quem nunca leu nada do Borges, comece pela História Universal da Infâmia, que são narrativas curtas e tratam de infâmia, e é muito legal. E depois chega no Aleph, que é a obra máxima dele. Então, já temos o Borges. Segundo, não é em ordem, são nomes que eu estou lembrando. O colombiano Gabriel García Márquez. Eu li 100 Anos de Solidão e foram, assim, 10 dias de pura felicidade. Que obra maravilhosa. Nunca vou repetir aquilo, mas eu aprendi com García Márquez a narrar. E aí, para quem quer escrever, tem 2 livros do García Márquez que tem que ser conhecido. O Relato de um Náufrago e A Crônica de uma Morte Anunciada. Porque esses livros têm um exercício de narrativa tão absurdo, porque é a mesma história contada e recontada tantas vezes, e cada vez que é recontada, ganha uma nova nuance, uma nova versão. E eu aprendi a fazer isso com ele, de não dar uma história linear, clara, objetiva, e recontando e torcendo e descebolando a história, tirando as cascas de cebola, descebolando. Então, já temos o Borges, o García Márquez, que são contemporâneos, um argentino, um colombiano, se odiavam e se respeitavam muito. Se odiavam porque um reacionário, o Borges, o outro esquerdista radical, o García Márquez, mas reconheciam no outro o talento. Veja só como o nosso mundo está precisando desses exemplos. Um de esquerda, um de direita, mas reconheciam no outro um talento. Vamos prosseguir na nossa lista aqui agora. Brasileiro, Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é o escritor que retrata o século XX, no qual eu cresci, o início do século XXI, o escritor da violência, do nonsense, da brutalidade e do lirismo dentro da violência, do nonsense e da brutalidade. Eu li muito do Rubem Fonseca, recomendo aí para vocês A Grande Arte. A Grande Arte é um romance espetacular, não tem o que mexer na Grande Arte. E os contos dele, o Feliz Ano Novo é um livro de conto maravilhoso. Então, já passamos por García Márquez, passamos por Borges e Rubem Fonseca. Vou falar agora de 2 autores que nem são tão reconhecidos pelo cânone, mas tem que ler. Tem que ler. Não dá para ser jovem nesse país sem ter lido Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Eu li aquele livro com 20 anos. Eu chorei uma barbaridade. Eu nunca me recuperei de ler o Feliz Ano Velho. Eu li outras coisas do Marcelo Rubens Paiva depois. Mas li Blackout. E recentemente tem um livro dele que eu não li ainda, mas vou ler, que é o que virou filme com a Fernanda Montenegro e ganhou um sucesso absurdo no exterior. Qual é o nome do filme? Ainda Estamos Aqui? Tem um filme, alguma coisa assim. É agora, é recente, é agora. É o Selton Mello e a Fernanda Montenegro. É de um livro do Marcelo Rubens Paiva. Mas quem for ler Marcelo Rubens Paiva, Marcelo, se chegar em você essa notícia, não nos conhecemos, mas tem que ler. Feliz Ano Velho muda a nossa vida. Parece clichê dizer isso, o livro que muda a vida. Mas o Feliz Ano Velho muda a nossa vida. A gente passa a enxergar a perspectiva da existência de outra maneira. Estamos em 4,
E o quinto que eu vou indicar é um inglês difícil de ler, mas que é outro livro que muda a vida. Somerset Maugham. Ele tem um livro, ele tem alguns livros, tem O Fio da Navalha, mas a obra que me marcou para sempre é Servidão Humana. Esse romance, Servidão Humana, trata de todas as servidões pelas quais nós passamos. A servidão da pobreza, a servidão física, de não aceitar algum aspecto da nossa aparência, a servidão amorosa, de se entregar a uma outra pessoa num grau tal que perdemos a própria individualidade, ficamos escravos daquele sentimento, a servidão da própria vida, de saber que, por mais que façamos, isso vai ter fim, vamos ter que lidar com isso aqui, aproveitar enquanto dá. E ele faz uma analogia com o tapete persa, cujas linhas compõem um desenho maravilhoso, que não vão ter significado para além dele, tapete, mas que tem o valor em si, que então é a nossa vida. As linhas traçadas da nossa vida, depois que ela acaba, não vão ter repercussão na eternidade, mas elas têm um valor enquanto estamos vivendo. Então, Servidão Humana, de Somerset Maugham, é mais um livro que indicado. Demos 5? Borges, Garcia Marques, Rubem Fonseca, Marcelo Rubens Paiva, com Feliz Ano Velho, e Servidão Humana, com Somerset Maugham. O Bruno, não é Bruno, é Bruna. Bruna é a Bruna. É a Bruna de que falávamos há pouco. Ela está ajudando a gente aqui, ó. É esse mesmo, Ainda Estou Aqui. Isso, ela Ainda Estou Aqui é o livro do Marcelo Rubens Paiva, que virou o filme Ainda Estou Aqui, que acabou de fazer um sucesso absurdo num festival na Europa. Bruna de Mello, gatita, está convidada, vamos assistir a este filme. Você também. E eu vou adquirir esse livro do Marcelo Rubens Paiva para lê-lo. Não dá para não ler mais esse aí. Ô, Cláudio, te acompanhando lá nas suas redes sociais, eu vi que você participou da Bienal. Sim. Né? Você poderia contar para a gente como foi essa experiência como autor participar da Bienal? Essa foi minha segunda Bienal. Em 2022 eu participei com o meu primeiro romance, do qual vou falar já. Na época foi uma empolgação absurda, assim, imagina, eu chegava na Bienal, eu era autor, cara. Imagina, eu tinha um crachá que dizia que era autor, uma coisa refinada, assim, o outro vendeu 10 milhões, eu vendi 10, e daí? São números, eu sou autor igual ele. Então, a primeira de 22 foi essa empolgação toda. Esta segunda, de 24, com o meu outro romance, foi uma experiência até melhor, porque curiosa. Curiosa, assim, no sentido de eu não ter mais aquela empolgação, eu consegui curtir mais, porque na outra eu cheguei louco, assim, nossa, eu tô na Bienal! Nessa segunda eu conseguia curtir. E curti mais ainda, porque além de eu estar com o meu segundo romance, por uma dessas coincidências inexplicáveis da vida, a Bruna de Mello, essa que está aí, ela participou de uma obra com advogadas aqui de Guarulhos e escreveram um livro, Advogadas Extraordinárias, cada uma com alguns capítulos. E ela estava com esse livro, Advogadas Extraordinárias, e o stand dela era ao lado do meu, e nós fizemos o lançamento com 2 horas de diferença. Ela participou do meu como fotógrafa e tiete, e logo na sequência eu participei do lançamento dela como fotógrafo, tiete, aplaudindo, os públicos se misturavam. Aproveitei fazer um merchan aqui do livro da esposa, Advogadas Extraordinárias. Ela é extraordinária, o livro é extraordinário. Então, essa segunda experiência da Bienal foi ainda melhor por causa disso. E estou indo semana que vem para a Flip. E aí vai ser outra experiência muito bacana. Vou estar lá na Flip, gosto de Paraty, gosto ainda mais de Trindade. Vai eu, a família toda, os 3 filhos, a esposa. Vamos para a Flip, vai ser muito legal. E você vai estar lá onde? Faz o convite para o pessoal te acompanhar lá. Eu vou para a Flip também. Quem sabe a gente está no mesmo dia e eu te encontro lá. Vou conhecer você pessoalmente. Será um prazer, Milene. Eu estou pela Editora Labrador, eu ainda não sei a dinâmica da Flip desse ano. Eu sei que o meu dia é o dia 12, às 12 horas. Ficou fácil essa, hein? Dia 12, às 12 horas. Eu estarei participando de uma mesa no stand da Editora Labrador,
tratando exatamente de aspectos sobre produção do livro. Quando eu era jovem, eu achava que era sentar e escrever. Hoje em dia, eu sei que sentar e você, Milene, sabe, nós sabemos. Agora, sentar e escrever é uma pequena parcela do trabalho. Tem muita coisa para reescrever, muito mais do que escrever, para divulgar, para trabalhar. Enfim, é isso. E eu vou estar falando desse processo todo, dos 2 livros, com editoras diferentes. Esse trabalho de ser escritor autônomo, se virando. A gente tem editora, mas a gente acaba tendo que socorrer aí de pessoas que surgem no nosso caminho, como Milene Pássaro Oficial, que nos dá espaço aqui para falar de literatura. Então, eu vou estar na frente dia 12 do 12. Dia 12 de outubro, às 12 horas. Aí, então, 12 do 12, vamos lá, vamos bater. 10. Do 12 do 10, às 12 horas. Isso, agora sim. O tempo está passando tão depressa, que você tá doido. Então, gente, ó, 12 do 10 às 12 horas. Ó, e para quem aí acredita, né? 12, 12, 12, sempre diz que quando o número repete é uma boa pegada, né? Diz que é sorte. Vamos lá, gente, vamos lá, compareçam, adquiram cada um 12 exemplares de HQ. Cada um, compra para a família inteira, um para cada um, dá de né? Exatamente. Ô, Cláudio, e vamos falar assim, então, como que surgiu? Você já falou que, né, adorava ler, mas como que você partiu para a escrita? Qual que foi o insight? Foi assim, eu quero escrever. O que aconteceu? Foi assim, quando eu tinha uns 20 anos, com aquela presunção dos 20 anos, eu achava que eu era um gênio que o mundo não tinha descoberto. Eu achava que eu ia revolucionar a literatura, assim. Eu não sei como é que o mundo não tinha percebido meu talento ainda. Então, lá aos 20 e poucos anos, eu escrevi um livro, imprimi em espiral, nós estamos falando na década de 90 isso, gente. Imprimi, pus na espiral, sulfite, tirei 30 cópias, mandei para todas as editoras desse país, mandei para todas. Gastei o dinheiro que eu não tinha com correio, existia correio, selo, enfim, foi. Recebi, a maioria das editoras me ignorou. Algumas poucas me responderam e disseram, olha, muito bom o seu trabalho, mas não dá para publicar. Livro no Brasil, cara, para publicar de um autor desconhecido, de um professor da rede pública de Guarulhos, não dá. Aí eu meio que aceitei isso. Continuei lendo, afinal, minha paixão por literatura é de leitor. Mas aí o tempo passou, as circunstâncias materiais melhoraram um pouco e eu sabia que eu tinha de publicar o meu livro. Sabe aquela história de plantar uma árvore, ter filho? Então, eu já fui promotor do meio ambiente, cuidei de muitas árvores. Eu, com a Bruna, tenho 3 filhos, já estava muito bem, faltava o livro. E aí, em 2019, eu comecei a escrever um livro para mim. Para mim. Um livro do jeito que eu queria que fosse. Violento, mas sem deixar de ser suave, intenso, com a trama que vai se desenvolvendo. E em 21, por conta, foi por conta, eu publiquei esse livro, Miragem, cujo tema é a vida não é o que parece, assim, nem tudo que reluz é ouro, cara. Nem tudo que reluz é ouro. A gente olha para a vida, para o quintal do outro e acha que a grama lá está mais verde. A gente não sabe o que tem ali de adubo, de sofrimento para aquela grama ficar verde, e às vezes ela não está no tom que a gente queria. Eu fiz um livro, então, em que o Miragem tem esse título por isso, em que quem é visto pelos outros como feliz, realizado, quando a gente olha de perto, ninguém está feliz e realizado. A existência humana não nos dá essa colher de chá aqui de ser feliz e realizado o tempo todo. Ah, mas ele é rico, famoso, bonito. Gente, Brad Pitt tem problema, George Clooney tem problema, Jennifer Lopez tem problema, separou-se do Ben Affleck, aí todo mundo. Então não é porque é rico, famoso, que a existência não vai cobrar um pedágio dessas pessoas. E aí eu fiz um livro nesse aspecto, Miragem. Lancei, foi um sucesso, graças à generosidade dos amigos e até dos inimigos, o livro vendeu uma barbaridade na base do boca a boca, da campanha, das redes sociais. Eu não ganhei R$1 com ele, porque o que eu gastava para organizar eventos não era nem o que eu recolhia vendendo livro, mas não estava lá para vender livro, eu estava lá para ser lido, não estava lá para ganhar dinheiro. Isso aí é coisa de Paulo Coelho. Eu não, eu queria que lessem meu livro, falem bem, falem mal, falem do meu livro. Então, com Miragem deu certo.
E aí eu decidi escrever um segundo livro. E como eu estava prestes a fazer 50 anos, eu estava com 48 já, eu resolvi fazer a retrospectiva da minha vida. A vida me deu muitas coisas, mas duas me marcaram, duas definem a minha existência. As histórias em quadrinhos, já falamos delas, e os amigos. A vida me deu mais amigos do que eu talvez merecesse. E eu publiquei HQ, que é uma brincadeira com história em quadrinho, HQ, e é um livro sobre amizade. Quem lê fala, não é possível que é sobre amizade. Violento desse jeito? É sobre amizade, inclusive, peço licença para ler a dedicatória desse livro, porque Faz favor. esse livro está dedicado para os muitos amigos a mim concedidos pela vida, talvez até imerecidamente. Seus nomes prescindem de declinação, eles sabem quem são. Então é um livro sobre amizade, HQ, que eu publiquei neste ano, após completar 50 anos. Não é biográfico, mas aquele sentimento de gratidão pelos amigos e por tudo que a literatura me deu foi transportado para esse livro HQ, que está aí, gente, está aí, está nas bancas, está na Amazon, está na editora Labrador, tá por aí. Tem gente aqui, vizinho aqui, a Lili, que acabou de chegar, já adquiriu o livro. Depois que adquiriu, não falou mais comigo, não disse se gostou ou não gostou. Tô de olho, viu, Lilica? Tô aguardando os comentários aí. Mas, enfim, adquiriu, lê, passa para alguém vai gostar. E essa é a história dos meus dois romances. E você disse lá no primeiro. Pega o primeiro para eu ver de novo, o Mirage. Aqui é o Mirage. Essa é a primeira capa. É que ele tem duas capas. E você, Que é uma segunda edição. Essa? você disse assim: esse aqui eu publiquei no Esforço. Explica isso para mim. Como que foi esse aqui eu publiquei no Esforço? Você publicou sozinho? Como que Assim, foi? porque não, eu não sabia nada de publicar livro, tá? Aí eu fiz contato com uma série de editoras, achei uma editora chamada Autografia lá no Rio de Janeiro, eu fazendo merchan aqui com Autografia. Aí contatei a Autografia, fiz um projeto lá de publicar 1.500 livros. É uma facada, gente, é uma facada. Quem quiser adquirir aí, publiquei 1.500 livros. É uma dinheirama. Escritor não ganha dinheiro no Brasil, não, mas editora, gente do céu. Aí esses 1.500 livros, imagina, de repente, esse aqui é o meu escritório, onde eu trabalho. Daqui, ó, meu computador, onde eu trabalho, meus livros, minhas coisas, eu trabalho daqui no de home office. Isso aqui virou caixas de livro para tudo quanto é canto. E lá fui eu ler, vender, emprestar, doar, fazer sorteio. Eu que tive que rever, fazer revisão do livro. Então foi tanta coisa que eu fiz que assim foi um esforço insano. Eu escrevi o livro, vou dar crédito para quem merece. Escrevi o livro, imprimi, dei para minha maior revisora e principal leitora e incentivadora, Bruna de Mello, cheguei nela de novo. Ela anotou a caneta as críticas, eu alterei o livro no que tinha que alterar, aí publiquei uma revisão, fiz a distribuição, eu acordava domingo de manhã e saía pela cidade de carro deixando o livro em ponto de ônibus, dizendo, querido leitor, você foi agraciado com o livro, leia. Algumas pessoas me respondiam. Eu sei que nessa loucura, o livro foi parar em Goiás, foi parar no litoral, foi parar em outros estados, de pessoas que me achavam por rede social e falavam, eu li seu livro, eu gostei demais. Então, valeu, mas foi um esforço absurdo. E eu não queria repetir isso agora, porque é pesado, viu? É pesado. Aí agora, para este ano, eu fiz aí a parceria com a editora Labrador, que é essa aqui, que é de São Paulo, tem uma estrutura um pouco melhor. Aí a Labrador está me auxiliando bastante nessa parte da divulgação aí. E aos poucos eu estou entrando no mercado aqui. Aí chega pessoas que nem a Milene Pássaro, que nos ajuda a divulgar o livro aí. E ele está chegando aqui, ó. Minha comadre chegou, a Viviane, já disse que fez o pedido do livro dela. Eu ia até te falar, entrou mais gente, eu queria que você mostrasse de novo a capa do HQ. Ó, gente, o HQ é esse aqui. Esse HQ, como eu disse, é uma homenagem aos meus tempos de história em quadrinho. Essa é uma história de quadrinho para adultos, que não tem quadrinhos, mas
tem aquele ritmo alucinante da história em quadrinho. Inclusive, uma curiosidade aí para quem for pegar o livro, ele tem vários capítulos, e aí falando para quem quer escrever, técnicas da narrativa, como manter a narrativa sempre amarrada e sempre no clímax. Cada capítulo desse livro, ele termina com uma palavra que é exatamente a mesma palavra que inicia o capítulo seguinte, que é uma forma de assim, e às vezes uma palavra num outro contexto. Porque o cara terminou com aquela palavra numa situação, quando ele vira aquela página, aquela mesma palavra ressurge, agora num outro contexto, meio que causando um sobressalto, como forma de manter a ação que é típica das histórias em quadrinhos. A história em quadrinho não é dada a filosofia, né? Você pode até filosofar um pouco ali no meio, mas não dá para escrever um tratado. É preciso ter ação. Não, quando eu digo ação, não é tiro, isso aí é o cinema de Hollywood, não. Perseguição. Eu digo ação no sentido de os fatos se sucederem. A vida está cada vez mais rápida, né, gente? Vocês acreditam que hoje é 2 de outubro, gente? Parecia que a gente tá de 24. Não dá conta das coisas. Gente, eu vou aproveitar aqui, ó, que a live tá linda, tá com bastante gente. Eu vou pedir para vocês apertarem o coraçãozinho aí, para nossa live chegar para mais pessoas. Por favor, todo mundo com o dedinho aí no coração, para a gente atingir mais pessoas no Instagram. Vamos lá, gente. Falando de literatura, dá uma força pra gente aí. Ô, Cláudia, eu vou até fazer se a Bruna tiver aí. Bruna, a gente podia ter colocado a Bruna aqui junto. Eu faço igualzinho, Bruna, com o meu esposo. Eu quero que você fale aí pra gente. Meu esposo também deve estar aí, deixa comentário. Eu acho que ele não aguenta mais ler as coisas. Eu falo, acabei mais um ponto, vem cá. É assim mesmo. A Bruna tá no outro cômodo aqui, que ela tá lá na sala com a garota. Temos 3 filhos. Brunita, gatita, você está por aí? Se estiver, vem dizer um oi aqui pra gente, gatita. A Bruna é minha revisora. E aí, um dia ela me pediu para rever o livro dela, mas aí ficou fácil, porque o livro dela é um capítulo dela, eu revi, foi um prazer poder retribuir um pouquinho muito que ela fez para mim nos meus 2 romances. É minha maior leitora, minha crítica ferrenha. Eu tenho um recadinho aqui da Vivian, Cláudio, que é muito dedicado em tudo que se propõe. Essa energia maravilhosa que ele demonstra é de verdade. Ele arrasa. Essa é a minha comadre, Viviane, uma pessoa maravilhosa. E você, Milene, fez um favor para ela agora. Você não sabe, você a chamou de Vivian, que é como a finada e saudosa mãe dela a chamava às vezes. Olha só que coisa. Viviane, ó, aqui está a Bruna de Mello, de quem tanto falei. Bruna, bem-vinda. Oi, Bruna, prazer. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Depois eu te aguardo você com o seu livro para a gente fazer um bate-papo. Vai ser um prazer, obrigada. Obrigado, Gatita. Obrigado pela revisão e por tudo. Minha revisora, minha apoiadora. A Gatita apareceu aqui, ó. Obrigado, Gatita. Ô, Cláudio, mas a Bruna tá aí do seu lado, mas é assim, né? Fala para mim, Milena, eu não. Nossa senhora, eu não sirvo para isso. Eu falei, não, lê aí para mim que eu preciso da sua opinião. Sim. E assim a gente vai, né? Tô colocando todo mundo em casa, minha filha também. Não, e eu falo para ela, olha, seja rigorosa, não tenha compaixão. Não tenha compaixão, porque o leitor não tem compaixão depois. E assim, aquilo que tiver de erro, aquilo que tiver forçado, aquilo que tiver falso, aquilo que não tiver soando ali real, já me fala agora, porque Milene, você escreve, sabe como que é? Quando a gente está escrevendo, quando eu estou escrevendo, eu não tenho limites. Eu deixo o jorro sair. É claro que eu tenho uma organização mental de onde eu quero chegar. Mas ali as coisas vão acontecendo. E a parte da revisão é pesada. É mais difícil do que a parte da escrita, porque, gente, não vamos ser autoindulgentes. Sai muita bobagem, sai muita coisa que na hora parece legal, mas depois não é. E aparar é duro. Tirar essas arestas é difícil. Porque a gente não tem muita convicção daquilo que está tirando. Você pode estar tirando a melhor parte e junto com a pior parte. Então, ter alguém que tem uma leitura crítica, mas fiel e solidária. Não é crítica para desmotivar, não é crítica para destruir. É crítica para dizer, pode melhorar de tal forma.
E no final das contas, o juízo final é nosso. A gente fala, não, isso aqui, mesmo você achando excessivo, eu vou manter, faz sentido na minha história. Isso aqui de fato, não percebi essa tolice. Então ajuda demais, demais, demais. Cláudio, a escrita tanto do primeiro livro quanto do segundo livro, você escreveu em primeira ou em terceira pessoa? Como que foi? Este primeiro livro, Miragem, ele é escrito... Ele é curioso porque ele tem um capítulo em primeira pessoa e todo o livro é em terceira pessoa. Há um narrador onisciente aqui, o tradicional narrador onisciente, é porque foi assim, eu escrevi o Miragem, um conto. Eu escrevi um conto. Um conto de um cidadão no fim da vida que olha para trás e percebe que não viveu, que só se iludiu. E eu não vou contar o que mais acontece, tem que ler. E aí eu fiquei pensando, e ele mesmo conta isso nesse tom pesaroso, nesse tom deplorável, de saber que não dá mais tempo de corrigir, que já foi. E ele escreveu esse conto. E aí eu percebi que eu tinha mais do que um conto ali. Eu pensei, tá, mas como que as coisas chegaram nesse nível? Então, aquele que foi um conto, que está em primeira pessoa, ele se tornou o último capítulo do romance, porque eu fui escrever a vida desse rapaz, desse homem, até chegar àquele momento crucial em que ele se vê desolado, desamparado e sem ter como mudar a própria existência. E aí, por isso que eu disse que o tema dele, o grande tema, é que nem tudo que reluz é ouro, porque ao longo da vida ele se deixou levar por miragens, se deixou seduzir por miragens. E a vida real, eu não sei qual que é, mas nós sabemos qual é a ilusão. Uhum. E ele se deixou levar pela ilusão. Então, aí tem um narrador onisciente, um narrador que sabe tudo, que conta a vida dele até o momento em que ele acorda, em que ele se dá conta que desperdiçou a própria vida e, o pior, desperdiçou vidas alheias, fez mal para outras pessoas, para a esposa, para os filhos e até para uma jovenzinha que é o motivo do livro, uma jovenzinha, um dos personagens mais bonitos da história da literatura, não é porque é meu não, é porque é bonita mesmo a personagem. Tarsila é uma jovem de 22 anos que tem um fim trágico e todo o livro é em cima disso. Ele apostou a felicidade dele naquele relacionamento com uma jovenzinha, mas ele não ia voltar a ser jovenzinho porque ele estava com a jovenzinha. Ele não ia ser maravilhoso porque ele estava com a jovenzinha linda. Então a Tarsila, ela representa essa busca por um ideal máximo de beleza e juventude que não está ao nosso alcance. Nós somos humanos frágeis, limitados, e isso funciona como ideal, mas não é real. Inclusive, as pessoas me perguntavam, quem é Tarsila? Perguntava a Bruna, você não tem ciúmes da Tarsila? Gente, Tarsila não existe. Tarsila é um personagem que representa o ideal máximo de beleza e plenitude, que se a gente buscar esse ideal a ferro e fogo, a gente desperdiça a vida. A Tarsila não existe! E aí no livro ela é descrita, tem 2 páginas para escrever a Tarsila, desde do calcanhar da Tarsila, do joelho, da clavícula, do cabelo ruivo longo, de tudo isso. Mas a Tarsila não existe, gente. Aí a Bruna sabia disso, e ela tinha que explicar às pessoas, fiquem tranquilas. A Tarsila não existe. O segundo romance, ele é em primeira pessoa, o HQ é em primeira pessoa, porque eu tenho um personagem aqui, são 2 personagens extraordinários. Um que conta e o outro de quem é contado. Eles são 2 grandes amigos. E esse grande amigo, ele está vendo o outro grande amigo tomar um rumo absolutamente devastador em sua vida. Ele teve uma tragédia, a morte da filha de uma maneira brutal, e ele começa a morrer em vida. E este amigo assiste aquele espetáculo de degradação humana e tenta escrever para entender o que está se passando com o amigo. E ele vai, aquilo que é para ser anotações pessoais, cresce em volume, vira um diário e chega a um romance. Então é em primeira pessoa porque é um narrador chamado Rafael Nakamura Marque,
escrevendo sobre o amigo, é um livro sobre amizade, e é um narrador que não sou eu. As pessoas falam, é você. Eu falo, gente, não sou eu. Porque assim, eu não sou sarcástico desse jeito. Ele é sarcástico, ele é impiedoso, ele é descrente de todos tudo que a gente chama desse bom mocismo. Ele não partilha de nada desse bom mocismo aí, pregado em redes sociais. É um cara que dá na lata de tudo, fala da real de tudo, morre de sincericídio, mas é muito fiel ao amigo, é muito amigo dos amigos. Rafael Nakamura Marque tem esse mérito, é um amigo real, verdadeiro. E ele não tira nada, ele corta na própria carne, ele narra a vida dele, a vida do amigo, a vida de outras pessoas, com todo o sarcasmo, e aí por isso o livro fica muito engraçado, o livro é muito bem humorado, é uma tragédia engraçadíssima. Quem lê fala que o livro é muito, muito, muito legal. Que temos uma... Pedro? Criou o livro fingindo durante participação no encontro de casais. Eu vou contar essa história. Ó, vamos retomar o início dessa live. Jorge Luiz Borges foi o cara que eu indiquei lá no começo. Para quem não conhece, tem que conhecer, o Borges é um argentino que dedicou a vida à leitura. E aos 28 anos começou a ficar cego. Imagina que ironia. Rico, aristocrático, com uma biblioteca vastíssima, amante da literatura, não queria esportes, não queria gandaia, não queria mulheres, não queria bebida, queria ler. E cego. Então ele contratou leitores profissionais, pessoas que podiam ler para ele. Olha o trabalho maravilhoso, só ler para o Borges, passar o dia lendo. E ele escrevia de memória. Elaborava toda a trama na cabeça e depois que estava pronta, ditava para outras pessoas. É uma história absurda, assim. Se eu fosse um livro, eu ia falar que é mentira, mas é assim a história do Borges. E aí, em 2022, a Bruna me chamou para participar de um encontro de casais. Esse da Igreja Católica, você vai lá, faz um retiro. Eu fui porque eu a amo. Somos casados, fui. Não, mas eu sou ateu, gente. Então, quem está ouvindo aqui vai parar de falar comigo, porque teve essa revelação. Eu sou ateu, da vida inteira ateu. Eu falei, eu vou, porque é importante para você ir no encontro de casais, eu vou com você. Mas a parte de trocar experiência com os outros casais, eu vou achar válido. A parte de ler as escrituras e aplicar isso para a nossa vida conjugal, para mim não vai dizer nada. Mas eu fui, me sentei ao lado dela desde a noite de sexta, e eu fiz tal qual fazia o Borges, em 2022. Eu, ao longo das palestras, então quando alguém estava falando lá, olha, como tratar dos filhos, eu ouvia com toda atenção. Quando alguém chegava, não, porque no Eclesiastes está escrito aquilo, eu já não ouvia mais. Porque eu me interessava por essa perspectiva. Ouvido seletivo. Isso. Aí, ao longo daquele final de semana inteiro, eu já queria escrever algo sobre amizade, já queria escrever algo que fosse ao HQ, história em quadrinhos. E eu, naquele final de semana, uns 3 dias, eu elaborei a trama inteira de HQ, todos os personagens, de onde partia, onde chegava, o que ia acontecer. Quando acabou o encontro de casais, eu estava feliz. Fiz o encontro de casais com a minha esposa, estávamos ali mais unidos do que nunca, tínhamos conversado sobre nossa vida conjugal, tínhamos partilhado com outras pessoas, e eu estava com o romance pronto na cabeça. Aí, depois disso, eu fui transformar isso que estava na minha cabeça num texto. Aí eu passei aí uns bons 8 meses transformando em texto. Eu já tinha todo o enredo pronto, os personagens, as características, tudo. Mas eu não tinha o texto. E esse é parcial. Aí, em 8 meses eu fiz o texto, imprimi, mandei para a revisora, que é a Bruna. Ela passou uns 2 meses anotando, revendo criteriosamente, me devolveu. Eu passei mais uns 8 meses trabalhando em cima dele. Mandei para a editora, Labrador, que ficaram lá uns 2 meses, me devolveram, a Milene lembra como que é essa parte. Vi um PDF gigantesco lá, com um monte de anotações do lado, lá com apontamentos, notas, um inferno conferir aquilo, porque você abre assim o PDF, meu Deus do céu, é nota, seta, apontamento. Gente, como é que eu entendo isso?
Aí fiquei lá, Milena tá rindo porque ela sabe do que eu tô falando, a gente sofre mesmo com isso. Aí passei mais uns meses em cima disso, e aí quando estava pronto, devolvi para a editora e eles falavam, como é que você quer a capa? Falei, olha, o personagem aqui ele é descendente de orientais. Rafael Nakamura Marque, o Naka. E o Naka... Oi? E ele precisa ter essa história, tem uma adaga, que é muito importante na história. Foi a capa, vocês colocam o que quiserem, mas tem que ter sangue, tem que ter adaga. E ficou essa belíssima capa. Ó, essa é a adaga que está no meio, é uma tanto. É uma adaga ritualística japonesa. Ó, tem sangue e tem a referência a HQ. E saiu esse livro que começou em 22 no Encontro de Casal, ganhou forma na minha mente. E em agosto desse ano ganhou forma física. E está aí, gente, está na Amazon.com.br. Amazon Brasil. Pega, editora Labradora, adquira, está em preço promocional. Fale comigo, eu tenho aqui caixas e caixas de HQ, vendo autografado, dou, impresso, faz tudo. A partir de manhã também vai estar o link de venda lá no nosso blog do Para Ler e Amar, com o trecho. Então, vocês vão poder ler o trecho do livro do Cláudio e abaixo já vai ter o link para vocês entrarem e adquirirem esse espetacular livro que eu já tô. Agora eu não sei qual que eu vou comprar primeiro. Tá bom. Vai por HQ que eu tô ansioso para ouvir HQ, como é que são as coisas. E aí você lê e me fala como é que tá a HQ. E depois ele chega a miragem. Sabe que assim, é o caçula, ele acabou de nascer, ele não é mais importante. Mas ele acabou de nascer, ele está precisando de um pouco mais de cuidado. O outro já está crescidinho, o outro já está caminhando, está com 2 aninhos, está crescendo. Já está andando, já está legal. E tem alguma história já aflorando para o terceiro? Como que está essa mente aqui? Não tem, porque eu trabalho muito, tenho orgulho de ser promotor de justiça, a sociedade me confiou uma missão, me deu aí responsabilidades, então assim, minha obrigação primeira, do ponto de vista profissional, é ser um bom promotor de justiça, é isso que a sociedade espera de mim. Fora isso, eu tenho uma esposa maravilhosa, 3 filhos, que requerem minha atenção, exigem e merecem minha atenção. Fora isso, eu jogo tênis, jogo beach tênis, o pessoal desfaz de mim porque eu jogo beach tênis, eu jogo beach tênis, jogo tênis, jogo beach tênis, e eu leio, sobretudo eu leio. Eu falei do começo e insisto. Aqui atrás estão meus livros de direito, meus livros de ficção, livro para todo lugar, tem outros contos, minha vida é ler. Inclusive, eu estou sempre lendo alguma coisa. Eu achei recentemente aqui, vou indicar um livro que eu acabei aqui é a pilha do que eu li esse ano. Cara, eu li recentemente aqui 2 que eu vou indicar para vocês. Impressionante. Só autores brasileiros. Giovanna Madalosso, Tudo Pode Ser Roubado. É espetacular. Essa garçonete aqui que rouba tudo é uma das grandes personagens da nossa literatura nacional. Giovanna Madalosso, Tudo Pode Ser Roubado. Acabei de ler. Assim que acabei, emendei com Barba Ensopada de Sangue, o gaúcho Daniel Galera. Espetacular também. Acabei de ler e estou agora no Pornopopeia. 500 páginas alucinantes do brasileiro Reinaldo Moraes. Esse aqui eu não conhecia, descobri por acaso. Então, assim, ou eu estou trabalhando, ou estou com a minha família, ou estou jogando tênis, ou beach tênis, ou estou lendo, ou fazendo live com a Milene. Mas escrever não é a minha prioridade. Minha prioridade é ler. Isso vai ferver aqui por um tempo, isso vai entrar em ebulição e vai sair no tempo oportuno. E aí eu vou sentir necessidade de escrever. Por enquanto, não. Por enquanto, eu estou muito feliz lendo. Eu li aqui os meus. De vez em quando eu abro meus livros, eu leio um capítulo e falo, gente, é meu livro, eu escrevi, está aqui. De vez em quando aqui eu olho da minha esposa, pego o livro dela, de gosto extraordinário, falo, olha aqui, gatita, seu livrinho também aqui, seu livrinho com sentido carinhoso, não por ser menor. E aí a gente olha para aquilo, mas aí eu lembro, foi legal estar aqui, mas como eu disse, eu não tenho pretensão de ser escritor, de viver disso, de ter reconhecimento por isso. Eu quero que leiam, nem que me encontre na rua e fale, Cláudio, seu livro é muito ruim. Você leu, achou ruim? Muito obrigado, tá ótimo, leu, é o que eu quero.
É É a o que eu quero. inquietação, a aprovação ou não na literatura, né, na arte, significa que a gente conseguiu tocar de Sim. alguma forma, né, o leitor. E o que eu achei interessante que você disse, você falou, o Mirage você publicou em 2021, 22? Isso, 21, 21. 21. A Mas Bienal foi 22. É. você começou a escrever Mirage em que ano? Você 19. começou a escrever 19. 19. Foi um ano de trabalho em cima desse livro. Deu um ano e meio. O que, que aconteceu? Em 2019, eu era promotor numa cidade bem distante de São Paulo, chamada Iguape. Eu ia para lá nas segundas-feiras e voltava só na sexta. E a família ficava aqui, afinal, minha esposa tem uma carreira aqui, ela é advogada, os garotos têm escola. Eu não ia levar todo mundo, falar para eles: olha, a vida de vocês não vale nada, o que vale é a minha, tem que ir comigo. Não. Então eu ia para lá, e lá em Iguape eu trabalhava muito, mas eu não tinha muito tempo ocioso. Porque eu não jogava tênis, lá não tem onde jogar tênis, não jogava beach. Eu até fazia umas caminhadas e eu sobrava tempo, que eu lia, e aí eu comecei a escrever para passar o tempo. E logo depois, no final de 19, começou na China uma gripe meio estranha, lembra disso? E aí, em começo de 20, se transformou na pandemia mundial, da qual todo mundo se recorda e ninguém tem saudades. E eu fiquei preso em Iguape. Fiquei preso, porque a cidade foi fechada, é uma cidade litorânea, ninguém entra, ninguém sai. E o fórum fechado, a promotoria fechada. Eu trabalhava online, mas os processos físicos eu não tinha acesso. Aí sim que eu tinha tempo de verdade. Aí eu, para não enlouquecer, ir longe da família, para não enlouquecer, eu centrei fogo em Miragem. Aí eu passei 20 inteiro escrevendo, e 21, meio de 21, ele estava pronto, com todas as revisões, leitura da Bruna, todas as minhas revisões, tudo. E aí ele saiu em novembro de 21. Então deu aí 2 anos de escrita, mas 2 anos com muito tempo. Aí depois de 21 surgiu vacina, a pandemia arrefeceu um pouco mais. Aí eu voltei para São Paulo, inclusive saí de Iguape, vim trabalhar para o lado de cá. E depois surge HQ. Mas por isso que Miragem surgiu nesse tempo mais ou menos rápido. Porque era isso ou enlouquecer. É. E como que a escrita prende a gente, né? Sim. A gente entra naquele processo ali, eu não sei você, mas se eu começar às 2, de repente eu vejo que é 7 da noite e falo, gente. E a gente ali, né, Sim. preso na escrita. E às vezes para dar uma lauda. Porque você recorta, tira, faz, coloca de volta, acrescenta. Aí deu uma lauda no final de tudo. Na hora que você começa a lapidar o negócio, meu Deus, vai sobrar o quê? 3 linhas. Você escreveu no dia. E o HQ, você começou a escrever ele em que ano? E no final da Bienal de 22, foi no meio do ano, aí eu assim, meio que encerrei a parte de divulgação de Miragem. Aí eu já sabia que eu tinha que prestar contas à história em quadrinhos, eu tinha que fazer uma homenagem à história em quadrinhos. Aí eu falei, tá aí, o livro vai chamar HQ. Dentro do livro tem uma piada, ele deixa de ser HQ, ele vira uma outra coisa, vira a hidrofobia qualificada, mas tem que ler para saber por que vira a hidrofobia qualificada. Mas em 22 eu tinha o título do livro e a proposta, que era um livro sobre amizade. E o tanto que a amizade muda a nossa vida. E quando eu digo que a amizade muda a nossa vida, não é só aquela parte do amigo, aquela música do Milton Nascimento, o amigo que nos apoia para tudo. Não. Eu estou falando que o amigo, às vezes, nos afunda, porque ele está afundando e a gente quer tirá-lo e a gente não consegue tirá-lo e é arrastado, é afundado junto. Então, são todos os aspectos da amizade nesse livro. Não é só aquela coisa bonita de o olho brilhar, ai, como a amizade é enobrecedora. Não, tem nada disso não, cara. É vida real aqui, é amigo se afundando, levando o outro, brigando, botando reparo na vida alheia, enfim. Aí eu queria escrever, eu tinha proposta, mas eu não tinha a oportunidade de sentar e escrever. Aí, em julho de 22, eis que surgiu o Encontro de Casais. E nesse final de semana eu elaborei a trama toda, mentalmente. Fiz como o Borges fazia.
E fiquei orgulhoso de ter feito o livro como o Borges fazia, porque era um dos meus heróis da literatura. Aí fiz o livro mentalmente, e depois de agosto de 22 até junho de 24, é feitura, refeitura, revisão, escrita ou correção. Até que em junho de 22, mandei para a editora e falei, olha, publique-se e vai para a rua que não dá mais, já mexi demais, estou esgotado. Aí saiu. Tá aí. E você falou uma coisa também que me chamou a atenção, que foi lá no encontro de casais, boom, surgiu a história, né? Sim. E eu converso com muitos escritores, e muitos escritores, principalmente aqueles que fazem cursos de escrita, senta, cria o enredo, cria o personagem, cria aonde que vai se passar, né? Como que foi isso para você com os dois livros? Porque pelo que eu entendi aí, foi a esperança, já veio, né? Não foi o processo de sentar e criar ali, fazer aquele trabalho, né? Vou contar uma breve história da música erudita. Um dos grandes compositores da música erudita é Ludwig van Beethoven. Eu falei do Borges, que gostava de ler e ficou cego, não podia ler. E temos a ironia de Beethoven, que era um dos grandes compositores da música e ficou surdo. Veja como a vida é irônica. E o Beethoven, numa ocasião, escreveu um concerto para violino, dedicado a um grande amigo. E quando o amigo pegou a peça para escrever, falou, olha, não dá para executar assim, você tinha que ter pensado no violino. E o Beethoven tomou-se de raiva e falou, olha, a sua, desculpa a expressão, a sua M de violino, a sua merda de violino, não me importa em nada na hora que eu estou escrevendo, na hora que a inspiração vem para mim. Então, até brigaram, romperam, e parece que no final da vida retomaram a amizade. Mas o que eu quero dizer, eu leio, passo a vida lendo. No dia que vem algo aqui, que aquilo ferveu, está em ebulição que vai sair, eu não quero que seja racional. Eu não quero que seja uma coisa pensada. O racional, o pensamento, virá na revisão. Eu sento e é um vulcão em erupção. Sento lá e parece eu sou ateu, mas parece até um Chico Xavier recebendo lá um espírito de tanto aí. Sou teclado pulando, saltando, e eu não me importo. E eu sou formado em letras, sou professor de língua portuguesa, mas eu não vou dar atenção para oração subordinada, adjetiva, advérbio temporal. Não, esquece isso aí, cara. Eu escrevo num jorro até acabar esgotado. E depois que eu fiz tudo isso, aí vem a parte racional, que eu volto, vou reescrever, abro um outro documento, pego de um para o outro. Trabalho com 3 telas, viu, gente? Está aqui, ó, 3 telas. Que aí cada uma tem uma função diferente. Aí eu ponho o documento aqui, faço uma outra versão, fico com vergonha. Meu Deus, como é que eu escrevi uma bobagem dessa? Mas tá aí. Se eu não escrevesse, não ia sair. Aí a Bruna me chama a atenção. Olha, está legal, está ruim. Aí assim, a parte racional, a parte pensada, a parte do arquiteto do texto, ela vai tomar muito mais tempo, mas tem que ter tido o jorro inicial. Então, esse é o meu processo. É caótico, mas ele funciona para mim assim. Eu fico super feliz, porque eu me identifico eu também. O meu não é sentado, não é planejado, é a inspiração vem, bum. É igual você falou, depois a gente vai lapidando. Sim. E eu quero, nesses nossos minutinhos de encerramento, aproveitar a temática do HQ, da amizade, e quero agradecer a todos os seguidores que eu chamo de amigos, que são os amigos novos que eu fiz nessa minha trajetória com Para Ler e Amar, que está sempre apoiando a gente, curtindo os nossos autores, comentando as nossas postagens, e hoje passou, durante aqui a nossa conversa, vários desses amigos. Então, muito obrigada, viu, gente, por estar com essa parceria, isso é muito importante para a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que nos assistiu hoje, e que aqueles que entraram agora, que não conseguiu ver o nosso bate-papo inteiro, gente, vai ficar gravado no meu Instagram,
no Instagram do Cláudio, e na sexta-feira eu vou publicar ele no YouTube, então dá uma passadinha lá também no canal do Para Ler e Amar no YouTube, para assistir a gente novamente. E qual que é a sua mensagem para os nossos leitores, Cláudio? Minha mensagem é simples. Eu sou fã do Paul McCartney. Viva e deixe viver, gente. Vamos aproveitar. A vida tá chata. A gente tá perdendo tempo com picuinha. A vida tá passando, as coisas estão correndo. A gente tá vendo desgraça lá no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, Israel, Palestina, agora o Irã. E aqui nós estamos vivendo mais ou menos bem aqui, apesar das florestas pegando fogo, e a gente brigando aí, porque se fulano é de direita, é de esquerda, se fulano é de centro. Gente, nós estamos vivos em sociedade, temos que ter posicionamento político. Mas posicionamento político não é tornar o amigo inimigo. Vamos respeitar a diversidade, respeitar o outro, respeitar a sociedade, respeitar o senso de fraternidade, que é o que nos permite viver juntos uns aos outros, e a amizade é o tempero da nossa vida, a arte é o outro tempero dessa vida. A HQ tenta misturar literatura e amizade porque são os temperos da nossa existência. Vamos viver isso no dia a dia, não postando nos stories, não divulgando em rede social, vivendo isso mesmo. E não é vivendo de maneira gloriosa, não, é no dia a dia, é sair, dar bom dia para o seu vizinho, tratar bem uma criança, dar um amparo para alguém ali, atravessar a rua, tratar com educação o seu pai, responder direito, com amor à sua mãe, ter afeto pelas pessoas, ter uma relação mais aí harmoniosa com o nosso semelhante e, principalmente, com o nosso dessemelhante. É isso. Gente, e com essa mensagem eu quero agradecer a todos e ainda fazer mais um pedido. Na hora que corre lá nos nossos comentários, fala o que você achou desse bate-papo, que é muito importante para mim, também é muito importante para o Cláudio. Cláudio, muito obrigada. Bruna, um grande abraço, adorei te conhecer também e que a gente possa se cruzar aí nas estradas da literatura. Boa noite, Milene. Boa noite para todos os seguidores do canal da Milene. Foi sensacional. Nos vemos em Paraty. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.